Sabadão tá chegando, UFC 303 logo ali, salvo mais uma vez por dois corajosos guerreiros, Alex Poatan Pereira e dessa vez acompanhado de Jiri Prochazka, ex-campeão da categoria dos meio pesados. E eu trago para vocês hoje a análise completa, claro, sempre direto ao ponto, mas feito com muito carinho deste main event que tem tudo para deixar a gente com o coração na boca, unha ruída e cerveja no sapato, certo? Eu me chamo Gabriel Mota, seja bem-vindo, bem-vinda à tripulação da MMA Pirata. Mas antes de seguir viagem, já deixa o like, clincha nele, não solta de jeito nenhum, porque eu fiquei um tempinho parado aí por motivos de força maior, mas voltei com tudo, então eu preciso da ajuda de vocês aí pra gente continuar seguindo firme nessa maré, certo? Agora sim, sem enrolação, não vou ficar pedindo muita coisa, vamos pra luta. Bom, Poatan, de fato, ele é um especialista na área dele, a gente nunca pode tirar isso da equação quando vai analisar uma luta do Poatan. Ele é um especialista na trocação, então a gente tem que entender os trejeitos que ele faz e não considerar que ali todo lutador é um lutador ali, um catadão de artes marciais que cai de paraquedas no MMA. Nesse caso, a gente tá falando de um dos caras que compõe ali aquele pouco populado panteão dos melhores strikers que o MMA já viu. Isso tudo que eu tô dizendo é pra você entender que ele é um cara que constrói o nocaute e também tem o poder de nocaute nas mãos e até nos pés, nos joelhos e tudo mais, mas principalmente ele constrói o nocaute até de fato dar o tiro derradeiro. Tem muita gente que fala, mas nessa categoria no UFC ele ainda não apresentou o toque da morte, ou então ele tem a guarda vazada, ele tem a guarda de baixo pra cima ali, de golpes que são ascendentes, ele tem essa guarda vazada, ele não tem chão. Sim, mas ele trabalha em função do ponto forte dele, então ele aplica os certos riscos e aplica certos trejeitos dentro da luta que favorecem o estilo dele, que é o quê? Manter o adversário dentro do alvo dele, sendo construído o nocaute, aplicando golpes, principalmente chutes baixos, cruzados e jabs na linha de cintura, diretos também na linha de cintura, para medir a distância e também para evitar que o adversário se aproxime e também para golpear ali, botar um ponto de interrogação nessa área do corpo do adversário que vai se preocupar em defender ali, porque os golpes são fortes, são golpes isolados, mas são golpes fortes. E sim, de fato ele tem uma defesa deficitária um pouquinho na lateral da cabeça, principalmente quando ele estica o braço e o golpe vem por cima do ombro, e também tem uma guarda baixa ali e um pouco aberta, ele fica com a mão assim espaçada, isso favorece golpes retos, mas ele tem ciência disso, ele já comentou em algumas lutas, mas é o estilo dele, assim como o estilo do Jiri não é um estilo tradicional, mas de fato é um estilo que, por ser um jogo desse tipo, ele também o Jiri também trabalha para favorecer esse estilo dele, ou seja, ele gosta de obrigar o adversário a entrar no caos, e no caos, que normalmente é contraintuitivo para atletas técnicos, é onde ele brilha, porque ele criou o costume, ele criou as táticas, né, as armadilhas dele para viver dentro desse estilo de jogo. Então é muito possível que essa luta aconteça de duas maneiras, ao meu ver. Será uma repetição da primeira, independente do lado que vença, mas com um dos dois tendo ajustado, ou os dois tendo ajustado os golpes, a distância, a estratégia. Então pode, por exemplo, acontecer um nocaute no primeiro round ou no segundo, ou então justamente pelo mesmo motivo podemos ver aí no terceiro ou no quarto round ou no quinto round, ou até uma decisão, uma luta que ela vai começar a se desenrolar mais do meio pro fim, já que ambos vão estar ali muito atentos, e aí talvez o gás ou talvez um erro é o que vai favorecer o lado, porque eu acho muito difícil essa luta ser menos técnica em relação ao duelo do que a anterior. O Jiri Prochazka tem ali ótimos golpes de mão e ele também tem muitas fintas. O problema dessas fintas é que quando ele faz essa finta para atingir o adversário, ou seja, ele joga todo o corpo dele para uma altura um pouco mais baixa e já sobe, por exemplo, lançando um upper, que é um golpe que eu acho muito perigoso e pode acertar o Poatan. Quando ele faz esse tipo de finta, ele normalmente é muito acertado. Porém, quando ele faz essas fintas, essas ciscadas que ele dá à toa, simplesmente para movimentação ou para esquiva, ele se dá muito bem. Esse é o único ponto positivo em que eu tenho a dizer as defesas dele. Ele defende bem quedas. Não acho que essa luta vai se transcorrer no solo, por exemplo, a favor do Poatan. Talvez o Jiri faça isso de novo, de tentar quedar e tal, e ele controla bem no solo, só que ele não finaliza tão bem e também não tem um ground and pound tão efetivo quando o adversário consegue travar a luta, e o Poatan consegue.
consegue. Ele tem um bom jiu-jitsu defensivo e de travar a luta. Ele não se importa de ficar ali, ainda mais se a luta tem 5 rounds, ele não se importa de se defender, perder aquele round e voltar no próximo mais atento e com o adversário mais cansado também. Mas o que eu quero dizer é, as fintas do Jiri são ótimas, porém toda vez que ele tá tentando aplicar algum tipo de ataque, praticamente abre mão de toda a defesa e é muito acertado. E também quando ele começou a investir com golpes retos e golpes cruzados, lateralizados, para tentar encurralar o Poatan, ele também foi atingido. Então assim, ele é basicamente um cara que é full ataque, né? Ele é um cara totalmente ofensivo. Isso aí pode favorecer muito o Poatan, principalmente se ele conseguir medir a distância da média para longa e contra-golpear. Porém também o Poatan, pela defesa que ele tem e por precisar de uma média para longa, tem que ter muita precisão, mas isso ser arriscado quando ele tá na curta, mas ele venceu o Jiri dessa maneira na curta distância. Mas eu acho que o Jiri Prochazka, ele é um lutador de MMA mais completo quando ele tá no modo neutro defensivo, mas ele é um lutador deficitário principalmente na defesa, e isso é muito perigoso quando ele tá no ataque. Então ele é um canhão de vidro nessas horas, apesar dele ter um bom queixo. E enquanto ele tiver queixo, enquanto ele tiver na luta, ele vai tentar lutar e vai tentar revidar. Porém, também ele não defende tão bem low kicks, e quando ele entra como wrestler, você sabe que ele tá começando a sentir os golpes, mas isso não significa que ele seja está fugindo da luta nem nada. Ele tenta grudar, se recuperar e começar a agredir no clinch e na curta distância, que ele também é muito perigoso. Dito tudo isso, meu palpite, com muito medo, com muita preocupação, eu acredito que essa luta irá se desenrolar muito parecida com a segunda, com a primeira, principalmente tendo muito estudo ali entre o primeiro e o segundo round, e provavelmente veremos aí um nocaute a favor, se Deus quiser e o Oxóssi assim abençoar, de Alex Poatan até o terceiro round. Provavelmente eu vou me emocionar e vou beber cerveja no sapato novamente. Certo, rapaziada? Esse é meu veredito. Bom, espero que vocês tenham gostado aí. Desculpem minha voz, minha cara de sono, eu ainda tô me recuperando da gripe forte, da saudade que eu tô da Tifa, mas a gente segue firme e forte aí. Afinal, né, a maré vai, sobe, às vezes ela baixa, mas ela tá sempre lá e a vida continua. Então vamos que vamos. Essa semana eu vou trazer mais vídeos aí pra vocês e espero que vocês me acompanhem e a gente possa dominar os mares, certo? Um beijo e foi. Perfect.